tarde, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês sobre design, sobre essa grande paixão minha e de todo o meu time. Hoje, então, a gente vai falar, como a Lígia comentou, sobre um pouquinho sobre design. Acho que é sempre importante a gente reforçar o que que é design, porque a gente sempre tem alguns preconceitos, né? A gente tem alguns estigmas de diferentes áreas. Então, é sempre bom a gente relembrar, né, o que que é design, qual que é a importância do design. Pode passar, Helena, por favor. Pode passar. Bom, então, é muito interessante a gente pensar que design é projeto. E aí, quando a gente fala de projeto, a gente não está falando só de produto, produto físico, né? O carro, um celular, um móvel, né? Mas a gente também está falando de produtos digitais e de serviços. A grande questão é que o bom design ele tem o foco nas necessidades dos usuários. Então, quando a gente fala de um produto que é bonito, que é gostoso de usar, a gente está falando, na verdade, de um produto que tem como resultado uma estética bonita. Então, o design ele não se resume somente a ter uma estética bonita, mas ele ser fácil e prazeroso de usar. E isso acontece quando a gente, de fato, tem o foco nas necessidades dos usuários. Pode passar, Helena. E aí eu trago um pouquinho para vocês compreenderem como é que a gente chega nesse resultado de um visual bonito, que é agradável, né? Num uso que é bacana, que eu sinto prazer em usar. A gente tem todo um processo de design antes de chegar nesse final, nessa alta qualidade. Primeiro, a gente tem uma etapa onde a gente descobre quais são as necessidades do negócio, quais são as necessidades dos usuários. Então, a gente descobre e organiza essas informações. Depois, junto ao cliente, a gente prioriza essas informações para transformar todas essas ideias em possíveis soluções. Então, a gente elenca quais são as melhores ideias, ou seja, tem aquele brainstorm que a gente conhece, para transformar isso em ideias para soluções. E depois a gente precisa validar, a gente precisa ter certeza de que essas soluções elas vão dar fit com aquilo que os nossos usuários precisam, né? Então a gente testa para que essas soluções evoluam para esses produtos e serviços de alta qualidade. Então, como que o design ele colabora com o negócio? Por que que design é importante, Milene? Não é só, de novo, porque vai tornar ali o produto, a interface digital, o nosso sistema, o software mais agradável e mais bonito. É porque quando a gente tem uma interface que é mais fácil de usar, ela vai trazer mais receita para a empresa. E como? A gente tem duas vertentes. A gente tem a a ideia de que quando a gente tem um produto, uma interface que é mais fácil de usar, a gente vai ter o quê? Menos dúvida, menos erro. E isso vai repercutir em menos acidentes, em menos custos para consertar esses acidentes. Se a gente tem menos erros e menos acidentes, a gente também vai ter o quê? Menos chamados de suporte. E tudo isso representa em redução de custo, porque a gente não tem esses custos atrelados a suporte e recuperação de acidentes. E isso acaba afetando o quê? Em a gente trazer mais receita para a empresa. Né? Isso aqui a gente está falando do quê? Do nosso cliente, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vai ter a vertente que é a parte da satisfação. Então, quando a gente tem um produto, uma interface que é mais fácil de usar, o que que vai acontecer? Essa interface ela é mais fácil também de aprender a usar. Quando a gente tem uma interface que é mais fácil de aprender a usar, vai ser mais fácil o quê? Aceitar esse produto. E quando a gente aceita esse produto com mais facilidade, a gente também vai ter o quê? Mais satisfação. Se eu tenho mais satisfação, eu tenho o quê? Mais fidelização com a marca e, portanto, mais receita. E aí a gente pode atrelar diferentes caminhos aí. Se a gente tem um produto que é mais fácil de usar, ele também vai ser um produto onde as pessoas têm menos dúvidas. Se elas têm menos dúvidas, elas têm mais confiança. Se elas têm mais confiança, têm mais satisfação. E assim por diante. E todos esses sentimentos que a gente causa nos nossos usuários, nos clientes, acabam trazendo o quê?
mais fidelidade, menos churn, aumenta o NPS da empresa e tudo isso acaba trazendo junto mais receita, né? Então o design ele colabora nesse sentido e também é muito importante dizer que quando a gente tem o design durante o desenvolvimento dos produtos, a gente também vai ter o quê? Mais facilidade no desenvolvimento, quando a gente usa, por exemplo, de ferramentas e de recursos adequados para cada situação. Então, o design ele colabora não só trazendo mais receita para a empresa, mas também para a empresa que desenvolve estes produtos, né? Pode passar, Helena, por favor. E aqui no Objective, contando um pouquinho para vocês sobre as nossas áreas, pode passar. É interessante trazer para vocês um pouco dessas áreas para que vocês compreendam como que a gente já cresceu bastante, né? Então, antes a gente tinha só uma área que fazia as interfaces, né? Que fazia o desenvolvimento das interfaces digitais. Hoje, a gente já tem aí 4 áreas, sendo que 2 delas são recentes. Então, a gente tem, explicando um pouquinho para vocês entenderem, UX Design e UI Design, normalmente a gente vê escrito assim, UX barra UI, né? Então, o UX também, acaba sendo também o nome da área, mas o foco do UX Design acaba sendo a interação da solução. Então, a gente vai estar olhando muito mais ali para a parte da arquitetura, para a parte da hierarquia, para a parte dos fluxogramas, das regras de negócio. A parte de UI design seria a área que cuida mais da experiência visual, que é a área mais tangível ali com os usuários. Então, a gente vai estar falando de fontes, de cores, do desenho de ícones. A parte de UX Research é a parte que faz, é a área que faz o entendimento das necessidades, tanto do negócio quanto dos usuários. Então, é a área que vai investigar, pesquisar, entrevistar, para poder levantar as informações para os times de UX e UI. A área de Writing é a área que vai olhar para o uso do texto de maneira adequada. Então, as terminologias que estão sendo colocadas na interface, elas são fáceis de compreender, a gente está falando a língua do usuário, a gente dá uma instrução para o usuário que ele compreenda. Os chatbots, eles respondem as coisas que a gente quer, a gente consegue encontrar as informações que a gente precisa. Então, todas essas áreas, elas compõem a área de design na Objective. Sendo que fora da Objective a gente vai ter outras áreas também, mas aqui dentro a gente já tem aí essas 4 áreas. Pode passar, por favor, Helena. E aí, contando um pouquinho da nossa história e também dos nossos cases, né? Então, só relembrando, lá em 2017 a gente teve a contratação da primeira pessoa, né, de design. Em 2018 a gente teve a criação da área, oficialmente a criação da área, né, e o desenvolvimento do time e também do processo de design, né? Depois, em 2021, a gente criou a área de UX Research, que é aquela área que eu expliquei anteriormente, que faz a pesquisa, o levantamento dos dados e análise dos dados, né? E nós tivemos, em 2021, a primeira oferta de design apartada das squads, que foi o desenvolvimento do Design System para o nosso cliente Andé. O que é o Design System? Só fazendo um parênteses. É uma biblioteca de componentes onde os desenvolvedores, onde os designers e os desenvolvedores conseguem utilizar de maneira padronizada, sem que cada um crie de uma forma. Então, só fazendo aqui uma comparação para entender, vamos supor que você vai construir uma casa, cada um usa uma janela, cada um usa uma porta. Então, o Design System, o que ele faz? Ele determina, olha, vamos usar todos esta mesma janela. Quando tiver que usar janela, tem esta e esta janela. Quando tiver que usar porta para construir uma casa, tem essa e essa porta. Então, é isso que o Design System faz. Ele padroniza o uso de componentes para a construção das interfaces. Isso agiliza o processo, isso otimiza, traz mais qualidade, traz mais padronização. É maravilhoso. Depois, a gente vai ter, em 2022, a criação da área de UX Writing. Então, a gente pegou um dos nossos talentos, uma pessoa que estava super interessada na área, a gente patrocinou o treinamento, né, para ela se aprimorar em Writing,
e hoje a gente tem uma pessoa responsável por UX Writing dentro da empresa. E em 2022 também a gente contratou 3 especialistas em UX Research, que foi para atender a demanda da MSD que está com a gente até hoje. E em 2023, a gente teve a primeira atuação de UX Research apartada das squads, vendida como uma oferta, como um trabalho somente de research, que foi o Discovery que a gente fez para a Eneva. Então, o que foi esse Discovery? A gente entrevistou diferentes áreas para poder mapear como que tinha que ser feito o faturamento do serviço de gás natural liquefeito dessa empresa, né? Esse foi o nossa primeira atuação aí apartada de UX Research. E também tivemos, em 2023, a primeira atuação de UX Writing, onde a gente trabalhou, desenvolveu as árvores conversacionais, ou seja, as estruturas de diálogo para o chatbot Maia da MSD, que inclusive pode ser acessado aí por todos. Então, esse aí é um pouco da nossa trajetória aí, que em 6, 7 anos a gente já conquistou bastante coisa. Pode passar, Helena, por favor. Muito bem, agora eu vou passar para o Ian, para ele trazer, então, o trabalho que foi desenvolvido ao longo deste ano. Não estamos te ouvindo, Ian. Não, Não, E agora? agora sim. agora sim. Então, pessoal, boa tarde de novo. Estava falando aqui sem ser ouvido. E aí, eu sou aqui do time de design, né? Sou líder, também atuo um pouco no operacional. E, assim, eu vou falar um pouco desse trabalho, que a gente vai para outra esfera do design, né? A Milene falou aí de algumas áreas, e eu vou falar de mais uma área do design que a gente não tem aqui ainda, mas que todo esse trabalho que envolve a marca da empresa, que envolve as ofertas, que a gente está né, entrando de forma pervasiva em muitas áreas da empresa, né, que estão. A empresa está mudando, está passando por um processo de mudança, e a gente tem apoiado isso, né, uma parceria, especialmente aí com o time do marketing, né, a partir da Lígia, e que começa, aí pode passar, por favor, slide, que começa lá em 2022, quando a gente entra para mexer com o site. Então, vem a demanda para renovar o site, que ainda não aconteceu na prática, mas a gente fez muita coisa sobre o site, né? A gente chegou até a entrar em desenvolvimento, mas aí eu vou contar um pouco do porquê ainda não aconteceu de fato, né? Para a gente ver na prática. A gente chegou a essa demanda do site e ela começou a influenciar outras mudanças. Ao mesmo tempo que a gente estava falando também sobre oferta, sobre mudança de posicionamento, né, que é o que o João e a Lídia já falaram aí no começo, né, isso já estava sendo conversado já ali no final do ano de 22, e né, tudo isso levou a muitos processos, especialmente durante o começo desse ano, com muitos setores da Objeto, principalmente comercial, marketing, operações, né, para poder discutir exatamente o que é que a gente queria ter como oferta, como é que a gente queria aparecer para os nossos clientes, o que é que a gente queria, como é que a gente entra né, nos clientes, como é que a gente expande dentro dos clientes. Então, a gente discutiu muito sobre isso, e essas mudanças, essas discussões, elas foram influenciando outras mudanças. Então, o site veio, o que, né, a proposta, pode passar o slide. A gente trouxe ali uma proposta visual para o site, né, e isso começou a influenciar em mudanças para a marca, já a mudança visual, né, ao mesmo tempo que o posicionamento que as ofertas que a gente queria mudar, como é que a gente queria estar ali para o cliente, aparecer para o cliente e né, ir para o mercado, isso começou a influenciar também mudanças de marca, né? E isso foi um processo muito rico. Eu tenho dito, né, eu tenho conversado muito com a Lígia nos últimos meses, especialmente, sobre como tudo aqui está sendo feito de uma forma muito democrática, assim, porque a gente tem conversado muito, discutido muito sobre isso. Chegam pessoas novas, pessoas mais antigas, todo mundo dá ali a sua visão e a gente tenta agregar e a gente muda, a gente ajusta, para chegar nesse momento que a gente está aqui com algo mais sólido, né? Materializando aqui na marca, mas na estratégia também que a gente tem adotado, né? E a gente vê, de fato, todo mundo seguindo isso em todos os setores, né? Começando a acontecer. Então, isso vem de bastante tempo, de conversa, de muita discussão, muito debate, né?
E, especialmente, né, aí falando já da atuação do time de design, especialmente o time de pesquisa, que apoiou, né, gerindo aí esses processos criativos, que é o que a gente faz, né, para gerar essas mudanças, né, o time de pesquisa, especialmente na parte de voz e nas ofertas. Então, a gente discutiu muito, poxa, quais são as ofertas de DevOps que tem que ter, quais são as ofertas de design, né? A gente falou muito sobre isso e foi um processo muito rico nesse sentido. Inclusive, como eu já falei, da proposta visual do site, que foi mais uma coisa ali, a gente trouxe um tom mais escuro, aí houve uma aprovação, mas aí ao mesmo tempo a gente, não, mas não pode ser 100%, a gente quer passar algo mais sério, então tudo isso levou, né, nos trouxe esse momento que está aqui. Pode passar. E aí, por que eu falei, né, de outra área, né? Porque tudo isso que a gente fez aqui, que a gente tem feito, né, a gente está fazendo design de serviço, né? E quando a Lígia fala ali de tom de voz, como a gente quer aparecer, se a marca fosse uma pessoa, né? A nossa marca somos nós aqui. A gente não tem uma interface. Nosso produto, nosso serviço, ele não tem uma interface. A interface somos nós. A gente que está ali na frente, né, do dia a dia dos clientes, através do GP para conquistar novas oportunidades, no comercial, é a gente que está ali no dia a dia desenvolvendo as soluções, né, e resolvendo os problemas ali do cliente. A interface somos nós. E design de serviço é muito sobre isso, né? Quando a gente fala que evoluiu de um produto para um serviço, um produto ele é em si, né? Se eu tenho um celular, ele está aqui, ele é um produto físico, ele está em si um computador. Mas quando você começa a entrar na esfera do serviço, você vai ter um atendimento, você vai ter um contato a mais, que aqui somos nós, né? O nosso serviço somos nós. Pode passar. Pode passar de lá. Beleza. Né? E aí, por isso que eu trago aqui um pouquinho, né, sobre design de serviços, que é muito do que a gente fez aqui durante esse ano, né, e uma das esferas, que é o branding, né, que faz parte. E aí, como eu falei, design de serviços é uma abordagem interdisciplinar que combina diferentes métodos e ferramentas oriundas de diversas disciplinas. Então, você tem ali, né, várias áreas, e aí a gente, dentro do design, a gente pode pegar o próprio gráfico, UX, todas essas áreas que a Milene já falou, né? Elas se interligam, inclusive outros setores, inclusive tecnologia, né, que a gente tem aqui, para fornecer um serviço, para construir um serviço que é amplo e que tem várias frentes, né, que é Omni. Pode passar. E branding é uma dessas áreas, né? Branding diz respeito a ajudar uma oferta a estabelecer identidade visual e familiaridade aos olhos dos nossos clientes. E aí, aqui, já saindo um pouco da gente, como nós somos os colaboradores aqui, que fazemos essa interface com os clientes, a gente tem esse lado visual, que toda marca tem que ter, né? E a gente começou a entrar para mudar ela a partir do site, né? O site, ele começou a ser construído uma nova versão, até a gente chegar aqui impactando em mudanças na marca. E como a Lígia falou, a gente não mexeu no desenho, o desenho da marca ele continua o mesmo, ele é moderno, ele continua muito bom, um projeto que já tem seus 4 anos, mas que continua muito moderno, muito interessante. Eu gosto muito da marca, né? Eu converso até com a pessoa que fez, tipo, adoro o projeto da marca desde quando eu entrei aqui, e a gente não mudou, não vai mexer nela, né? Não mexemos, mas tudo que está ao redor dela e a forma como a gente se comunica, a forma como a gente utiliza as cores, isso a gente vai, né, tá trazendo mudanças, né? Inclusive de forma imagética também, etc. Pode passar. Bom, e o que vem por aí, né? Diante disso tudo, né, dessas discussões que envolvem a estratégia da empresa, que envolve a forma como a gente se comporta aí junto com os clientes, né, e no mercado, aqui eu vou falar um pouco de mudanças aí, sim, mais visuais, né, pode passar. A gente está propondo não, né, a gente está criando, já não está mais na proposta. A gente está, né, lançando aí um novo guia, a gente está chamando de Guidebook, né, da marca, que é um manual da marca, que a gente passou por uma atualização, né? Então esse guia já existe, a gente atualizou ele, incorporando especialmente, incorporando algumas coisas novas ali, que principalmente, né? Que é o que eu trouxe aí já como um spoiler, né? A parte de cores. Inclusive,
quando eu falo que essas conversas, todos esses processos, eles foram, né, contribuindo um com o outro. Quando a gente teve o processo da nave, né, a gente já incorporou aqui um pouco do que a gente aprendeu durante aquele momento com o lançamento dessa oferta, nas cores, por exemplo. Então, a gente já aprendeu um pouco ali como é que a marca da nave veio com uma proposta diferente, uma proposta né, mais fora da caixa em relação ao que a gente tem, e a gente tentou incorporar aquilo para dentro da marca da Object. Então, vocês vão ver ali um azul, que para mim é verde, mas tudo bem. A gente tem falado muito sobre isso também. Então, a gente incorporou um pouco disso, por exemplo, fazendo uso de gradientes, né, para trazer um pouco mais de brilho, e aí, para alguns momentos, algumas questões de apresentação, e para o site também. A aplicação de imagens, e a gente olhar muito para as imagens, né, com muito mais cuidado, inclusive isso foi feito lá em Nave também, para poder a gente ter originalidade também nisso, né? Então a gente está dando um olhar muito maior, inclusive tem uma proposta aí de um pequeno projeto para a gente fazer junto com os colaboradores em relação a isso. Então em breve a gente vai estar aí falando sobre isso, né, nas comunicações. E também a questão da tipografia, né, que hoje a gente tinha uma tipografia só para toda a comunicação da empresa, e agora a gente vai ter uma comunicação que para fora, né, daqui da empresa de uma maneira. Então a gente vai ter uma mudança, um impacto maior aí no que a gente vê no Instagram, no LinkedIn, né? Especialmente olhando para a tipografia. Tipografia é algo que a gente acha que não percebe, mas a gente percebe muito. Se você comprar um livro e ver uma tipografia ruim, você vai perceber que é ruim. Então a gente tá propondo mudanças muito, né, em relação a isso. Já a comunicação interna, ela já tem outra pegada, né? Até por questões também de limitação das ferramentas. Então, a gente está tentando olhar para o que todo mundo tem dificuldade. Eu tenho conversado aí com alguns GPs, com o pessoal. Pô, o que é que você tem dificuldade com o slide atual? Por que é complicado? Então, a gente está tentando também facilitar, né? Pode passar. E aí são alguns dos novos materiais que vão vir, que vão ser lançados, né? Muito em breve. E dentro disso que eu falo de feedback, né, a gente como designer, a gente gosta de ouvir feedback, né? A Belende falou ali que não adianta a gente lançar um produto, a gente tem que ouvir o pessoal, ver se funcionou, ver se faz sentido, ver se está funcionando bem, e a gente quer fazer isso com esses materiais. Então, o PPT, eu já falei aí, ó, vamos abrir uma IT lá no Gira para o pessoal solicitar mudanças, propor melhorias, para que isso não fique, né, quando a gente lançar, isso não fique escrito em pedra até que venha outra mudança e outra atualização. Então, a gente quer fazer isso, né? Documentos e papelaria, então, tudo isso também a gente vai estar fazendo aí novos. O site, que agora vai de fato, né, para frente, é um próximo passo aí já bem perto, que a gente quer muito trabalhar. Eu quero muito ver um novo site na Objective. Estou muito animado com isso. Desde o começo, é um projeto que eu gosto, então espero que agora a gente consiga, né, depois todo esse processo. As fotografias oficiais, que a gente quer fazer com colaboradores, a gente está planejando como é que vai ser isso, mas em breve a gente solta aí alguma novidade, né, mas para que os colaboradores, esse nosso momento de empresa, né, Annual Office, que a gente está nas nossas casas, está do escritório da Objective, seja lá de onde for que a gente acha que né, funciona trabalhar, que é o nosso modelo, a gente quer fazer um pouco isso com a comunicação também. Então, a gente está planejando como é que a gente faz isso. As redes sociais, que vão ter também um bom impacto aí, entre outras aplicações. Então, a partir de agora, a gente vai ter muita mudança aí, né? A gente vai lançando aos poucos. Em breve aí vai chegar pelos e-mails de vocês. E acho que é isso, pessoal.